Coloquei, Paulo. Ah, você já colocou? Já. Ok, vamos lá então. Lá no versículo 11 em adiante, diz o seguinte: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Versículo 12: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Todo aquele que nele crê, sem distinção se é judeu, se é gentio, se é grego, todo aquele que nele crê, isto é, qualquer pessoa em relação à salvação, será sempre nos mesmos termos, seja ele judeu, seja gentio. Toda a salvação passa pela pessoa de Jesus Cristo nos mesmos termos. Não existe termo especial para nenhum tipo de ser humano, nem sequer judeu. Todos passam pelo mesmo crivo do Evangelho, segundo as Escrituras. É algo que deve estar sumamente assentado em todos nós, esta convicção, esta verdade, ok? Porque ela se repete muitas vezes no livro de Romanos. A modo de referência disso que acabo de dizer, eu quero voltar a ler os textos, dois textos que afirmam essa verdade que acabo de mencionar para vocês, ok? Lá em Romanos 3, estamos voltando, repetindo alguns textos que já vimos. Romanos 3, versículo 22, nos diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 29 e 30 diz: e porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, isto é, o judeu, e mediante a fé o incircunciso, isto é, o gentio. Então, queridos, eu estou simplesmente lendo um texto para reafirmar algo que já tem sido repetido a vocês durante todo o estudo de Romanos até agora. E isso não podemos perder de vista, ok? Também disse lá no versículo 11, aquele que nele crê não será confundido. Não será confundido, que já vimos também, que quer dizer, não será envergonhado naquele dia da vinda do Senhor. Não será confundido, não entrará em desgraça, né, na vinda de Cristo. Isto é, ele vai estar garantido, ele vai estar seguro naquela dia da vinda do Senhor. Esta é a confiança com a qual acompanha, esta é a confiança, esta segurança, esta é a convicção que acompanha todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo e têm hoje e seguirá tendo a salvação até aquele dia. Não somente isso, senão que anelamos, como acabamos de cantar, não? Anelamos a vinda do Senhor, Maranata, isso é. E também nós vemos que não somente o apóstolo Paulo, mas também o apóstolo João, nós também estivemos estudando 1 de João, e João também afirma isso lá na sua primeira carta, ok? Na sua primeira carta de João, capítulo 4, ele também afirma a mesma coisa. Versículo 17, ele diz o seguinte: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. João afirma exatamente esta mesma confiança, esta mesma segurança para o dia da vinda do Senhor. E esta segurança, essa certeza, esta convicção jamais abandona o espírito e o coração daqueles que são verdadeiramente de Cristo, ok? Não existe lugar para vacilação. Não existe lugar para sombra de variação nisso.
a segurança da vida eterna. No versículos 13 e 14, também vimos: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aqui nos fala de invocar ao Senhor para salvação. Invocar ao Senhor para salvação. Mas para invocar, como está escrito aqui, terão que primeiro crer. Crer com a fé dada como dom de Deus, juntamente com a palavra. E para crer, terão que ouvir. E vocês já entenderam que ouvir dentro do Novo Testamento é revelação. Então, para crer, terão que receber revelação da palavra. E como ouvirão sem a pregação? E como pregarão se não forem enviados? Isso que acaba de ser mencionado aqui no versículo 13 e 14 por apóstolo Paulo, queridos, é aquilo que vocês têm ouvido com muita frequência de nós. Não? Você é exposto à mensagem do Evangelho, ou aquela pessoa que não conhece a Cristo, ela é exposta à mensagem do Evangelho, e ela pode não receber revelação, mas se ela recebe revelação, ela também vai receber o recurso espiritual da fé dado por Deus, para que ela possa homologar no seu coração e na sua boca. E esse homologar com a fé dada pelo Senhor, isso significa ela invocará o Senhor. Isto é a invocação que está mencionado acá. Quando homologamos no coração e com nossos lábios a revelação da palavra de Deus que chegou a nós por obra e graça do Espírito Santo, ok? Outra coisa importante nesse texto, que quero aproveitar e mencionar, é que as missões sempre serão uma parte integral do nosso ministério, ok? Como já mencionei para vocês, o céu é o limite, portanto, o planeta inteiro é missão cumprida. Então, vamos nessa. Versículo 15 diz o seguinte: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aqui, parafraseando esta frase, né? Quão formosos são os pés dos que evangelizam. Nós vimos isso na semana passada, que a palavra grega que aparece aí, traduzida no nosso idioma, é evangelizar. Então, bem-aventurados, disse, ou conformosos são os pés daqueles que pregam o evangelho. É o que podemos parafrasear esse texto desta forma, apegando-nos completamente ao sentido do texto original, ok? E agora, o apóstolo Paulo utiliza esse texto, ele, na verdade, citando Isaías 52, do versículo 7 ao 8, ele falando, nesse caso, Isaías, né? Falando sobre os mensageiros que foram enviados aos israelitas que estavam no exílio em Assíria. E esses mensageiros foram lá avisar para ele que o tempo da libertação deles estava próximo. Por isso, ele usou esse termo, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Ok? Então, agora, aqui o apóstolo Paulo aparece utilizando esse texto para se referir à pregação do evangelho. Ok? Porque, de certa forma, a humanidade inteira, incluindo os judeus, estão, em certa forma, no exílio nas trevas, né? Então, a ideia é que estamos pregando as boas novas, estamos evangelizando para que o tempo da liberdade daqueles que seriam libertos está chegando, ok? Então, o apóstolo Paulo utiliza um fenômeno histórico que tem que ver com a nação de Israel, mas, ao mesmo tempo, ele usa aquele texto como uma projeção profética no futuro. Isso é o que acontece aqui neste texto, por se acaso. O versículo 16 disse: mas nem todos obedeceram ao evangelho.
Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Novamente, Isaías aparece aqui citado no texto, ok? E esse texto, Senhor, quem acreditou na nossa pregação, aparece em Isaías 53, versículo 1, por se acaso, ok? Assim, queridos, assim como Isaías citou isso no passado, o apóstolo Paulo está dizendo, gente, da mesma forma que Isaías falou isso, quem acreditou na nossa pregação? Em outras palavras, é dizer, ninguém acreditou na nossa pregação. Isaías falou, e Paulo agora está utilizando essa mesma expressão para se referir à situação dos judeus na atualidade dele, né? Na atualidade do apóstolo Paulo. Que ainda, assim como no passado, agora também Israel não dá ouvidos à mensagem do Evangelho. Esta é a realidade que Paulo está falando aqui nesse texto. Ok? No versículo 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando já falamos isso na semana passada, que a palavra pregação aqui ela está fora de lugar. Essa tradução está fora de lugar, porque o verbo aqui é akouo. Akouo do grego significa ouvir. É o verbo ouvir no infinitivo. Ok? Então, aqui está traduzido o verbo akouo, ele está conjugado de forma akoe, no grego. Akoe, no grego. Então, o que o texto está realmente dizendo é que a fé, ela vem pelo ouvir. Este é o que diz o texto original no grego, por se acaso. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir, não a pregação. Esse ouvir, como vocês já entenderam, estamos falando de revelação, ok? Revelação da palavra de Deus. A revelação, queridos, eu creio que vocês talvez eu estou insistindo sobre um ponto que vocês já compreenderam, mas é sumamente importante que isso fique bem assentado para todos. Porque a revelação ela é tão importante e tão necessária, porque ela vai evitar que você tenha um conhecimento simplesmente natural e intelectual da verdade bíblica. Porque conhecimento intelectual da verdade bíblica não transforma a vida de ninguém. Não muda a vida de ninguém o conhecimento intelectual da verdade bíblica. Ok? Então, é importante entender isso. E usei também um texto a modo de referência para entender isso do ouvir como revelação. Apocalipse 2, versículo 7, né? Aí a mensagem às igrejas, às 7 igrejas do Apocalipse, todas essas igrejas receberam, no final da mensagem de cada igreja, aparece, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito diz à igreja. Então, o ouvir tem que ver com estar atento ao que Deus está falando. O pregador ele pode falar tudo o que ele quiser. O mestre pode falar tudo o que quiser, mas se Deus não falar através daquela mensagem, foi tempo perdido. Ou pode ser uma mensagem para a condenação daquele que não creu. Pode acontecer qualquer coisa, ok? Mas o poder da revelação é uma atribuição netamente de Deus. Ele decide a quem falar e a quem não falar. A quem conceder entendimento e a quem não conceder entendimento. Gente, soberania de Deus. É o tema que estamos envolvidos nesse estudo. Vamos lá. Versículo 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Paulo pergunta, porventura o povo de Israel não ouviu? Mas ele mesmo responde e diz, sim, claro que ouviram. Sim, por certo que ouviram, disse Paulo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. É o que o apóstolo Paulo diz aqui. Agora, nós já também vimos lá no comecinho do livro de Romanos, especialmente no capítulo 1, onde Deus fala, olha bem, Deus fala
que ele há manifestado a sua realidade, a sua existência, a sua verdade, por meio das coisas criadas, por meio da natureza, por meio da criação. Em outras palavras, o que Deus diz através do apóstolo Paulo no capítulo 1 de Romanos é que nenhum ser humano tem justificativa. Não tem desculpa nenhum ser humano, porque por meio da criação, por meio de toda a natureza, por meio de tudo aquilo que foi criado, a natureza por si só fala da glória e da existência de Deus. É o que Deus fala ali no capítulo 1 de Romanos. Então, por um lado, está a criação. E isso, logicamente, aqui está apontando, em forma especial, a nação de israelita, a nação de Israel, ok? Em Mateus, capítulo 10, versículo 6, é interessante que Jesus fala uma coisa aqui que ele repete outras vezes durante a sua mensagem no Novo Testamento, que ele foi enviado primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Jesus veio para pregar a mensagem do Evangelho ao seu próprio povo. Ao seu próprio povo. De fato, em João, capítulo 1, versículo 11, parece. Se eu estiver errado aí, vocês me corrigem, tá? De repente me veio um branco na cabeça e não me lembro. Eu creio que capítulo 1, versículo 11, disse que ele, aos seus, ele veio aos seus, referindo-se ao povo judeu. Mas os seus não o receberam. Ele veio aos seus, mas os seus não receberam. Ouviram ao que era seu, mas os seus, que quer dizer, o seu povo judeu, não o recebeu. Isso segue sendo um fato até o dia de hoje. Não somente nos dias de apóstolo Paulo, mas até o dia de hoje segue sendo uma realidade. Isso, ok? Isso está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 6, que ele veio, primeiramente, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Também é interessante, outra prova de que Jesus, sim, ele é a evidência, a vinda dele é a evidência que o povo de Israel ouviu a mensagem. Em Mateus, capítulo 23, do versículo 37 ao 39, nos fala do lamento, a lamentação de Jesus sobre a cidade de Jerusalém. Diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus profetizando praticamente toda a mensagem do apóstolo Paulo em Romanos. É interessante. Mas aqui fala do lamento de Jesus, porque ele manifestou o amor de Deus, ele manifestou a verdade salvadora para o povo de Israel em primeiro lugar. E a prova disso, queridos, é que as primeiras igrejas que nasceram eram unicamente de israelitas. Ok? Então, isso é também uma evidência que não tem como ser refutada, essa evidência de que o povo de Israel sim ouviu a mensagem. Ok? Versículo 19. Versículo 19. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. Aqui Moisés transmite a indignação de Deus com a nação de Israel. É que nós vimos na semana passada também que lá em 2 de Coríntios 3:14
Fala ali que o povo estava no deserto. Moisés subiu no Monte Sinai e desceu com um véu colocado sobre a cabeça dele. E isso com o entendimento do povo, o entendimento deles embotou, o que quer dizer, ficou trancado, ficou preso na mente, ficou como se disse isso aqui, travado, ficaram com a mente travada, ok? E consequência disso, nós vemos lá outra vez Jesus falando e disputando com os fariseus, lá em Mateus 21, 43, onde Jesus fala para os fariseus, através deles, referindo-se a toda a nação de Israel: o reino é tirado de vós. Jesus fala isso com os fariseus: o reino é tirado de vós. Por isso entraram num estado de cegueira, de letargia espiritual, né? E por causa da rebeldia, queridos, e por causa da desobediência, Deus fez isso. E o reino, então, a partir de então, foi entregue aos gentios, isto é, a nós. Versículos 20 e 21, para concluir esta revisão que estamos fazendo, versículo 20 e 21, diz: Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia, que quer dizer, em forma contínua, estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Palavras de Deus. Por meio do profeta Isaías foi dito isso. Segundo o texto, a conclusão desse texto, na verdade, hoje podemos afirmar que a luz do Evangelho, queridos, brilha em forma mais predominante e com maior intensidade entre os gentios. Mas algum dia chegará também a eles, aos judeus, aos israelitas, a manifestação dessa luz. E desta forma se cumpre aquilo que foi dito pelo próprio Jesus em Mateus 19, 30. Muitos dos primeiros serão os últimos, fazendo referência aos judeus. Muitos dos primeiros serão últimos, assim como muitos dos últimos, que quer dizer os gentios, nós, serão os primeiros. Queridos, antes de entrar em Romanos 11, de 1 a 10, alguma pergunta dentro desse texto que acabo de mencionar para vocês? Tem que ser dentro do texto, por favor, para a gente não divagar para outros assuntos. Parece que não, né? Vamos entrar então em Romanos 11 hoje, do versículo 1 ao versículo 10. Eu vou ler o texto e depois vamos comentá-lo. E fala na minha Bíblia, o título é O Futuro de Israel. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje,
sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Oscureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Temos várias coisas que comentar sobre esse texto, ok? Este capítulo, queridos, esse capítulo 11 como um todo, fala constantemente da eleição, olha bem, a eleição da minoria de Israel. Eu necessito que você preste muita atenção em algumas expressões que eu vou utilizar. Fala da eleição de uma minoria de Israel. E essa minoria é o que o próprio livro de Romanos chama remanescente. Como vocês já ouviram antes, remanescente significa um resto, uns poucos. Um resto, uns poucos. Milcíades, pode colocar, meu irmão, o seu microfone no mudo, por favor. Milcíades? Ok, obrigado, meu irmão. Se abriu novamente, Milcíades. Ok. Fala da eleição da minoria de Israel. E essa minoria, como vocês já sabem, é o remanescente, que quer dizer uns poucos eleitos, ok? E fala também do endurecimento da grande maioria para condenação. Gente, para condenação. À medida que a gente vai avançando nesses textos, eu vou voltar atrás em alguns textos lá atrás, especialmente no capítulo 9, capítulo 10, de algumas afirmações que estão relacionadas com isso e que são importantes que vocês tenham presente, que possamos lembrar durante todo o processo que seguimos estudando o texto, ok? Porque estamos, como já falei com vocês, do capítulo 9 ao capítulo 11 de Romanos, digamos, esse é o setor do livro de Romanos mais complexo. Por isso, é preciso entender o que está ali dentro. E existe uma sequência linear da doutrina aí. Existe uma sequência linear do que está sendo ensinado. Portanto, é preciso, se perde um elemento, você vai ficar confuso, ok? Então, vamos utilizar a modo de referência para isso que eu acabo de afirmar. Que esse capítulo 11 fala da eleição de uma minoria de Israel, que é o remanescente, e também do endurecimento da grande maioria para a condenação. Entendendo vocês, porque já foi explicado, o que significa endurecimento. Já explicamos como é que acontece esse endurecimento, segundo Deus, né? Vamos ver algumas referências do que eu acabo de dizer lá no capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 8. Presta muita atenção no que diz aqui, por favor. Capítulo 9, versículo 6 ao 8. Paulo está aqui fazendo uma afirmação histórica e doutrinal. Grave muito bem o que ele está falando aqui. E disse: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Olha bem, porque nem todos os de Israel
são, de fato, israelitas. Não todos os de Israel são, de fato, israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, presta atenção nessa afirmação, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Estão seguindo? Estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência. Lembrando que o termo descendência se faz referência ao remanescente. Mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Os filhos da promessa. Em outras palavras, querido, os verdadeiros israelitas segundo Deus, olha bem, os verdadeiros israelitas segundo Deus, pelas palavras do apóstolo Paulo, os verdadeiros descendentes de Abraão segundo Deus, legitimamente aos olhos de Deus, são os filhos da promessa. Essa descendência, que é chamada em Abraão e Isaque, são chamados filhos da promessa. O que quer dizer esse texto? Que não basta o cara dizer, olha, eu nasci em Israel, sou da tribo tal, sou da tribo de Rubem, eu sou da tribo de Judá, eu sou da tribo de... Não importa de que tribo seja. Eu sou descendente de Abraão, sou descendente de Isaque, sou descendente de Jacó. Não importa que seja descendente. Se ele não foi alcançado pela eleição soberana, pela graça de Deus, Deus diz que esse israelita não é Israel. Deus diz que esse israelita não é filho da promessa. Deus diz que esse israelita não é descendente de Abraão. Deus diz que ele não é filho de Deus. Isso que está dizendo o texto. Não sei se vocês que estão acompanhando a leitura estão percebendo isso. Então, quando se fala, querido, de todo... Olha bem, vou citar aqui Romanos 11, 26. Estou adiantando. Estou tomando emprestado lá na frente um versículo. Quando o texto em Romanos 11, 26 fala e todo Israel será salvo, vamos tirando da cabeça que está falando de que toda a nação de Israel vai ser salva. Porque isso é o que está na cabeça da maioria dos teólogos modernos. É o que está na cabeça da maioria de professores de Bíblia hoje. É que não importa se o cara é descendente, nascido em Israel, ele vai ser salvo. Todo mundo vai ser salvo. Mas, então, uma coisa é o que as pessoas entendem por todo Israel, outra coisa é o que Deus chama de todo Israel. Ok? Me estão seguindo, certo? Para Deus, o todo Israel são os filhos da promessa, são o remanescente. E a prova de que não toda a nação será salva é porque já está prometido na palavra de Deus que a grande maioria está condenada e se condenará eternamente. Está na palavra de Deus isso. Então, como essa história que todo Israel, como nação geopolítica, será salva? Gente, tiramos isso da cabeça porque vai em contra de tudo o que nós temos estudado até agora no livro de Romanos. Espero que me estejam seguindo, me estejam entendendo isso. É um tema complexo, mas é importante entender os detalhes disso. Paulo, outra coisa que está na cabeça de muita gente é que Deus trata Israel de uma maneira diferente da graça, né? Que eles têm uma graça especial, né? Uma das justificativas que eles usam
Israel tem um trato diferenciado. É que existe uma bênção especial no Israel, mas no Israel hoje, temporal que nós conhecemos. O Israel nação, o Israel terrenal. Esse Israel terrenal, eles são abençoados. Sim, são abençoados. Esse Israel terrenal, eles são amados e abençoados com uma bênção especial. Isso é certo. Então, nosso amor por Israel, nação de Israel, tem que ser verdadeiro também. Porque Deus amou dessa forma. Mas isso não é garantia que toda nação geopolítica será salva. É o que o livro de Romanos repete uma e outra vez, dizendo que não é assim. Então, nós precisamos entender isso. Ok? Existe uma bênção terrenal sobre Israel? Existe. Existe. Ok? Agora, o problema é que tem muitas denominações evangélicas que mistificam o povo de Israel. Mistificam o povo de Israel. E chegam a trazer toda essa mística israelita para dentro dos templos evangélicos hoje. Coloca aí no púlpito uma menorá, né, que é o candelabro de 7 braços. Coloca a bandeira de Israel lá na frente, pendurada. Gente, se você gosta de Israel, tudo bem, não tem problema, mas leva a bandeira para sua casa. Vai orar lá em Israel, Paulo. Entregar as orações em Israel. Agora, por que as pessoas pensam essa visão mística errada sobre Israel? Sabe por que eles pensam assim? Porque o próprio Israel, a própria nação de Israel pensa assim, que eles são especiais. Eles estão convencidos de que eles são, como se diz, o buraco do bolo, né? Que eles são o mais importante que existe na face da terra. Eles estão convencidos disso. E por estarem tão convencidos, que passa com todo esse denominacionalismo cristão evangélico, é arrastado nessas mesmas crenças. E insisto, queridos, crenças que atentam contra tudo que nós temos estudado no livro de Romanos, porque o livro de Romanos toca insistentemente sobre o trato de Deus com Israel e com a igreja, constantemente. Ok? Sigamos. Também outra referência. Lemos do versículo 6 ao 8. Vamos ler o versículo 27 ao 29 também. Fala algo interessante. Diz o seguinte: mas relativamente a Israel, presta atenção nesse texto. Relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O remanescente é que será salvo. E o resto se condenará. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, se o Senhor dos Exércitos não tivesse nos deixado um remanescente, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Parece que eles sabiam disso. Sabiam disso. Segundo Romanos, também capítulo 10, versículo 21, queridos, nos mostra um Israel rebelde e desobediente. Né? O último versículo do capítulo 10 disse: quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, nos mostra um Israel rebelde e desobediente. Isso quer dizer, mas a pergunta que surge agora, dentro desses primeiros versículos, versículo 1 e 2 de Romanos 11, a pergunta que surge aqui é: quer dizer isto, que Deus rejeitou o seu povo? Agora,
Escuta bem essa pergunta do apóstolo Paulo. Quer dizer isso que Deus rejeitou o seu povo? Ele responde que não. Não, categoricamente, Deus não rejeitou o seu povo. Mas olha bem, mas quando falamos do povo de Deus, do que é que estamos falando? Quando fala Deus rejeitou o seu povo, e Paulo diz, não, não rejeitou. Mas de que povo nós estamos falando? Esse povo que está falando aí, queridos, é o remanescente. Povo de Deus é o remanescente. E disse, olha bem no versículo 2, olha bem o que está dizendo. Segue dizendo a mesma coisa. Deus não rejeitou o seu povo. Olha bem a frase que segue. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Essa expressão, a quem de antemão conheceu, nos remonta lá no capítulo 8 de Romanos, versículo 29. Aos que de antemão conheceu, a estes predestinou. Aos que de antemão conheceu. Eu espero que vocês se lembrem de que conhecer aqui não se trata de que Deus não sabia quem era essa pessoa, que Deus chegou porque não sabia, agora ele vai saber, porque vai conhecer. Não tem nada a ver com saber quem é a pessoa. Essa expressão conheceu, queridos, já foi aqui compartilhado para vocês. Esse conheceu tem que ver que Deus, na eternidade, antes da criação do mundo, ele intimou, ele designou, ele escolheu com um propósito dele aquela pessoa ou aquelas pessoas. Ele escolheu na sua soberania. Esse é o que significa que de antemão conheceu. Portanto, o fato que diz que aqueles que de antemão conheceu, está falando de uma eleição pela graça. Uma eleição pela graça de Deus. A referência está lá no capítulo 8, versículo 29. Vamos ler. Vamos ler. Olha bem o que diz aqui. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este texto aqui está repetido aqui, queridos. Aos que de antemão conheceu, está falando dos eleitos. Dos eleitos. Então, quando está falando do povo de Deus, que diz que Deus não rejeitou o seu povo, está falando do remanescente, está falando daqueles que foram eleitos por graça, foram eleitos, designados com propósito eterno. Falando dos judeus. Estamos falando dos judeus. Ok? Deus não rejeitou o seu povo. Agora, por outro lado, nós partimos esse texto hoje dizendo, nós começamos esse texto dizendo da eleição da minoria, que é o remanescente, e o endurecimento da maioria para a condenação. Quando Paulo diz, Deus não rejeitou o seu povo, é necessário que você entenda, querido, num contexto bíblico, que você entenda que está fazendo referência ao remanescente eleito pela graça. Não está fazendo referência que Deus não rejeitou a totalidade dos israelitas. Porque aparece no texto várias vezes que Deus sim rejeitou a nação de Israel. Seria como dizer assim, Deus rejeitou a nação de Israel,
Mas Deus não rejeitou o seu povo. Deus rejeitou a nação de Israel, mas Deus não rejeitou o seu povo. Entendendo que povo de Deus é o remanescente. Gente, está Paulo, claro? un comentario. Yo tengo la impresión que aquí el apóstol Pablo está corrigiendo el concepto de los lectores sobre lo que es o povo de Deus. Porque Claro que na sim. pergunta rejeitou o seu povo, refiriéndose al concepto de la mayoría de lo que es seu povo. Y con la respuesta, él corrige el concepto de quién es realmente seu povo. Exato. Exato. Então parece uma contradição aqui. É uma aparente contradição, mas não tem contradição nenhuma, ok? Porque a rejeição da maioria, olha bem, a rejeição da maioria é um fato. É um fato. Ok? Mas essa rejeição, ela não é total, ela não é completa e ela não é absoluta. Porque o povo de Deus, ele vem dessa nação. Ela vem dessa nação de Israel. Porque estamos falando de Israel. Estamos falando dos israelitas, ok? E esses que foram tirados, foram eleitos pela graça, esses são os filhos da promessa. Esses são os filhos de Abraão segundo Deus. Esses são os verdadeiros filhos de Deus, descendentes de Abraão, da nação de Israel. Este é o povo de Deus. Perdoa a minha insistência, tocando e repetindo a mesma coisa. Gente, talvez porque eu posso estar pensando que vocês não estão entendendo. Mas é muito importante que vocês entendam isso. Ok? Em Romanos capítulo 9, versículo 8, olha o que diz. Eu vou repetir, capítulo 9, versículo 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, o povo de Deus, os filhos da promessa. Espero que tenha ficado claro para vocês. Portanto, queridos, aqui no versículo 7, eu estou pulando aqui só buscando referência, tá? Versículo 7 do capítulo 11. Diz algo interessante isso. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Olha bem, o que Israel busca não conseguiu. Não conseguiu. Mas a eleição alcançou. Alcançou quem? O remanescente, no meio da nação de Israel. E, olha bem, e os mais, a maioria, foram endurecidos. Portanto, queridos, a eleição do remanescente não é anulada pelo fato que a maioria está rejeitando a Cristo até o dia de hoje. Até o dia de hoje, a maioria segue rejeitando a Cristo, do povo de Israel. Mas isso não impede a Deus de seguir cumprindo o seu propósito com o remanescente. Então, Deus não rejeitou o seu verdadeiro povo, ok? Uma prova que o apóstolo Paulo dá no mesmo texto, queridos, aqui no mesmo versículo 1, ele disse, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Sabe que Paulo era considerado por ser da tribo de Benjamim, descendente de Abraão. Ele está falando, olha, eu sou a prova de que Deus não rejeitou o seu povo. Eu sou um dos remanescentes. E todos sabemos quem é o apóstolo Paulo.
Diz que ele é considerado, em Filipenses, capítulo 3, versículo 4 e 5, diz que ele era considerado o hebreu dos hebreus. É o maior hebreu que existia, assim, de pura cepa. Hebreu, assim, se tinha alguém que era israelita, assim, do osso colorado, era o apóstolo Paulo. Lá no capítulo 3, versículo de Filipenses, capítulo 3, versículo 4 e 5, ele fala sobre isso. E não somente ele era hebreu, lembremos que o apóstolo Paulo ele era fariseu. E você vê e como o poder de Deus transformou a vida desse homem. Ele é a testemunha viva de que um remanescente entre os judeus existe. Porque ele mesmo, ele é a prova do remanescente, o próprio apóstolo Paulo. Ok? Outra evidência de que Deus não tem rejeitado totalmente Israel, queridos, é a resposta de Deus ao profeta Elias, como está mencionado aqui. Olha bem, o Senhor, Elias está reclamando diante de Deus, acusando a nação de Israel. Acusando a nação de Israel. E olha a resposta de Deus. Vou ler primeiramente o que Elias está falando, tá? Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei. E procuram me matar ainda, tirar minha vida. Procuram me matar. E Deus dá uma resposta ao profeta Elias. Essa história de Elias, querido, acontece lá, para os que estão anotando, lá em 1 de Reis, capítulo 19, do versículo 13 ao versículo 18, ok? 1 de Reis, capítulo 19, do versículo 13 ao versículo 18. Quando Elias, então, está acusando ao povo de Israel, Deus dá uma resposta a Elias. Sabe que era um dos momentos mais complicados da nação de Israel. Nunca, olha bem, nunca Israel esteve tão pecador, tão corrupto, tão perverso, como na era do profeta Elias. E ainda assim, olha como Deus estava tratando com o povo de Israel, olha como Deus estava preocupado com o seu remanescente. Olha bem. E Deus responde, lá no versículo 4, que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim, Deus falando, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Não dobraram os joelhos diante de Baal. Essa expressão reservei para mim, queridos, que Deus utiliza, é Deus dizendo, eu me reservei isso. Eu me reservei isso, ok? E aqui nessa expressão nós vemos a eleição soberana de Deus pela graça. A eleição soberana de Deus pela graça. Mas você poderia me perguntar, mas, meu irmão, como pode ser pela graça? Porque estamos falando do Elias. Estamos falando do Antigo Testamento. Como pode ser pela graça se eles estavam todos debaixo da lei? Esse é um ponto importante. Presta atenção, a eleição divina, querido, sempre foi pela graça. Tanto antes no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Quando se trata de eleição soberana, pela graça de Deus, não importa que é antes da lei, é com lei ou é sem lei, ou é na graça, não importa. A eleição soberana sempre será pela graça de Deus. E não tem que ver com as pessoas. Não tem que ver com o que elas fazem ou deixam de fazer. Não tem que ver com a conduta dessa pessoa. Tem que ver exclusivamente com a vontade soberana de Deus. Bom, a prova que nós temos
queridos, Abraão, 2000 anos antes de Cristo, não era o Novo Testamento, nem sequer era o Antigo Testamento ainda. Não existia nem sequer lei. E Abraão foi justificado pela fé. Não havia nem lei, nem havia graça. Mas ele foi alcançado e justificado pela fé. Abraão foi objeto desta eleição soberana de Deus pela graça. Espero que vocês me estejam entendendo, ok? Paulo, em outras palavras, é como dizer que, apesar de Deus tratar o seu povo de forma diferente, o plano, o formato dele agir sempre foi o mesmo, que é pela graça, através do arrependimento, pela fé. É como dizer isso, né, Paulo? Lembrando que Abraão foi justificado pela fé. Agora, justificado pela fé, exatamente nos mesmos termos que você e eu hoje somos justificados pela fé. Essa é consequência da eleição pela graça, a eleição soberana por graça, ok? Ademais, querido, quando vemos no versículo 4, quando diz, olha bem, reservei 7.000 homens. Aqui Deus se está referindo ao remanescente escolhido por Deus no tempo de Elias, ok? Está se referindo a Deus intervindo na história de Israel e escolhendo um remanescente que ele chama de 7.000 homens, ok? Mas é parte do plano de escolha do remanescente de Deus naquela época do profeta Elias. Deus está falando aqui, na época de Elias, ele escolheu um remanescente ali, naquela geração. Mas, de novo, você poderia me perguntar, por quê? Porque por graça. E por que esses 7.000 são remanescentes? Por causa do versículo 5. Por causa do versículo que segue. Vamos ler. Olha o versículo 5 que diz: assim, pois, também agora. Assim, pois, assim como eu fiz lá no passado, na época do Elias, eu reservei 7.000 homens. Assim, pois, também agora, disse Deus, no tempo do apóstolo, no tempo de hoje. Nesse caso, estou falando da contemporaneidade do apóstolo Paulo, já. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Em outras palavras, assim como aconteceu lá atrás, também agora, nesta geração, disse Deus, sobrevive também um remanescente que foi eleito por graça. É o que está dizendo o texto. Ok? É o que está dizendo o texto. Voltemos um pouquinho, irmãos, nesses 7.000, ok? Falemos um pouquinho desses 7.000 aí, porque com certeza você está querendo saber de que se trata esses 7.000 aí. Devemos considerar que quando se fala de 7.000 homens, nós devemos considerar que também não estão sendo contabilizados mulheres e crianças. Ok? Porque imagina 7.000 homens fiéis a Deus. O que aconteceu com as mulheres? São todas infiéis a Deus? Mas eu quero só lembrar vocês que no Antigo Testamento, inclusive no Novo Testamento, muitas vezes se utiliza essa expressão. 5.000 homens foram alimentados na multiplicação dos pães, sem contar as mulheres e as crianças. Era uma prática que existia no Antigo Testamento isso. Ok? Por exemplo, em Êxodo, capítulo 12, versículo 37,
Êxodo 12, 37, fala que saíram do Egito, olha bem, saiu do Egito, da escravidão, 600 mil homens. O texto fala isso, que do Egito saiu 600 mil homens. Mas não fala nada das mulheres e das crianças. A pergunta é, tinha mulher e criança saindo do Egito? Claro que tinha. Quando 600 mil homens saíram do Egito, aqui teria que ser acrescentado a frase, sem contar as mulheres e as crianças. Porque se vai contar as mulheres e as crianças, queridos, a média que se calcula hoje é que saiu do Egito 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Ok? Então, tem que ter entendido nesse contexto. A Bíblia utiliza essa linguagem. Ok? Por isso deve ser entendido nesse contexto quando se fala de 7 mil homens. Lá em Mateus 14, 21, eu já citei para vocês, 5 mil homens foram alimentados, sem contar as mulheres e as crianças. Não eram contados. Não eram contados, ok? Então, quando o texto diz, que Deus diz que reservei para mim 7 mil homens, logicamente, pode ter certeza que muitos desses homens que eram fiéis a Deus e que não dobraram os joelhos frente a Baal, eram casados. Muitos desses homens eram casados e tinham filhos. Então, são muito mais do que 7 mil, ok? Por se acaso. Dá para entender o que eu estou falando, gente? Dá para entender todos? Ok. Seria muito difícil imaginar, né? Somente homens sendo fiéis a Deus. E as mulheres todas infiéis. Difícil imaginar uma situação dessa. Portanto, consideremos esta linguagem bíblica para poder interpretar o texto quando diz 7 mil homens. Ok? Se foi Deus que escolheu 7 mil homens, com certeza ele não teve nenhum problema em se assegurar que não foi 6.999. E que foram 7 mil. Deus, se foi ele que escolheu, então com certeza não teve problema nenhum para ser 7 mil. Ok? Outra coisa, dado o significado nas escrituras, ou que a escritura dá ao número 7, você sabe que a Bíblia dá um significado especial ao número 7, né? Devemos considerar esta expressão 7 mil homens como uma possibilidade que eu vou falar, ok? Devemos considerar como um número completo ou simplesmente como um número perfeito, porque esse é o sentido do número 7 na Bíblia. É como um número completo ou um número perfeito de pessoas enquanto a quantidade. E segundo, logicamente, a vontade e o propósito de Deus, ok? Como eu já falei com vocês, o número 7 ele tem um significado muito especial na Bíblia, né? Você lembra de lá em Josué, capítulo 6, versículo 4, que os israelitas deram 7 voltas, né, ao redor do muro de Jericó para que se caísse. E no 7º dia deram 7 voltas mais. Tá? Então, é interessante isso. Né? Em Lucas, agora Jesus, olha bem, lá no capítulo 17 de Lucas, versículo 4, os discípulos perguntam, Senhor, quantas vezes tenho que perdoar o meu irmão? E Jesus fala, 70 vezes 7. 490? Não. 70 vezes 7, Jesus quis dizer todas as vezes que forem necessárias. Então, o número 7, ele transmite a ideia de algo completo, de algo perfeito, ok? Em Atos, né, capítulo 6, versículo 3, aí a igreja precisava de diáconos. Quantos diáconos precisa? 7 diáconos. Eita! Apocalipse, lá no capítulo 1, versículo 4, nos fala das 7 igrejas do Apocalipse. Então, o número 7 aparece por todo lado.
Até fala dos 7 Espíritos de Deus, lá no Apocalipse. Então, gente, tudo tem significado, ok? Tudo tem um significado. E o significado do 7 na Bíblia tem essa ideia do algo completo, de algo perfeito. Ok? Sigamos. Foram 7.000 que não honraram, não dobraram seus joelhos frente a Baal. Sabe, queridos, já falei com vocês, no tempo de Elias, Israel experimentou a mais terrível das apostasias. Foi a época de maior idolatria do povo de Israel. Foi o tempo de maior corrupção e perversão do povo de Israel, no tempo do profeta Elias. E estes 7.000 escolhidos por Deus, eles permaneceram fiéis a Deus. Porque parece que a perseguição lá não era fácil o negócio. Para que 7.000 não dobrassem o joelho frente a Baal, isso fala muito, ok? Fala muito, no sentido de que, com certeza, eles foram perseguidos, com certeza foram torturados, com certeza quiseram obrigá-los a honrar a Baal. Por quê? Por que Baal era, digamos, o dono da festa, né? Por quê? Porque no tempo de Elias, querido, o reino de Israel, olha bem, o reino de Israel era governado por uma mulher chamada Jezabel, através do inútil do marido dela, que se chamava Acabe. E essa mulher Jezabel era uma mulher era uma encarnação do próprio Satanás, essa mulher Jezabel. Ela era uma princesa fenícia, lá do lado do povo cananeu, ok? Uma princesa cananeia, digamos, fenícia de origem. E essa mulher era praticamente uma sacerdotisa do deus Baal, que era um deus cananeu. Baal era um deus, era chamado o maior deus dos cananeus, chamava Baal. E essa mulher, ela implantou templos e altares para Baal em todo o território de Israel. E desviou a nação de Israel através da idolatria. Bom, o pagamento dela, o pago dela chegou tarde, mas chegou. Teve uma morte horrível, horrível, essa mulher. Ok? Então, Baal, ele era um deus cananeu, era chamado o deus da fertilidade, o deus da chuva, o deus do trovão. Esse era o Baal, né? E a mulher desse deus, que é outra deusa, né, é chamada Astarté. Astarté. E ela simbolizava a terra. Astarté, ela simbolizava, era a deusa da terra, ok? Então, segundo a mitologia desse povo cananeu, quando chovia, olha bem, quando chovia, como lembrando que Baal era o deus da chuva, quando chovia, eles consideravam que a chuva era o sêmen de Baal, que ia fertilizar o ventre de Astarté, da terra. E o resultado disso, dessa fertilização, era que iam ter uma maravilhosa colheita das suas plantações. Este era o sentido dessa divindade ali, que praticamente estava dominando a nação de Israel. Imagina como Deus se sentia frente a toda essa situação. E é nesse contexto que Deus chega e fala, e aí onde aparecem as palavras do profeta, o grande profeta Elias. Elias acusou, denunciou a nação de Israel diante de Deus. Por isso que ele fala aqui, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, o altar de Deus. E só eu fiquei. Olha bem, só ficou ele. E procuram tirar minha vida. Ele teve até que esconder, né, numa cova, Elias, fugindo da Jezabel, porque Jezabel tinha prometido e jurado
que ia cortar a cabeça do Elias. Porque Elias foi o que apontou, colocou o dedo no nariz dela. Bom, essa é um pouco a história do que aconteceu ali. E nesse contexto, Deus, ele escolheu 7.000 homens que não honraram, não dobraram os joelhos frente a Baal. E, queridos, como foi lido, no tempo do apóstolo Paulo também, como já foi mencionado aqui, ficou um remanescente escolhido pela graça. No tempo do apóstolo Paulo, ficou um remanescente escolhido pela graça. O que nos leva a pensar, isso aqui não é o que a Bíblia afirma, o que eu vou dizer não é algo que a Bíblia afirma, ok? Mas nos leva a pensar, a deduzir que em cada geração, Deus tira um remanescente dentro do povo de Israel. Ele escolhe um remanescente. Em outra palavra, Deus vai economizando, né? E vai guardando, vai poupando, né? Quantidades de pessoas escolhidas. Ele vai somando os escolhidos dele da nação de Israel e encaminhando até o final dos tempos. Ok? Eu quero pedir a vocês perdão pela insistência, mas eu preciso fazer isso. Ok? Eu quero pedir a vocês que me ajudem na leitura novamente, de alguns textos do capítulo 9 de Romanos. Quem pode me ajudar na leitura? Bom, Petra. Quem mais? Pedro, Petra, Michele, Renata. Ok, vocês quatro também. Petra, lê para mim, ou lê para nós, capítulo 9 de Romanos, do versículo 6 ao 8. Renata, você lê do versículo 14 ao 16, do capítulo 9, né? Michele, lê do 22 ao 24. E Pedro, você lê o versículo 27. Beleza. Vamos assim ler de corrida. Eu peço a todos que prestem muita atenção, por favor. Pode ler? Pode ler. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são de Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passarão todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Renata. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Michele, está no mudo. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Que dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele está falando os vasos de ira preparados para a destruição. Não esqueçam que o texto está fazendo referência a Israel.
Pedro. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: quando que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, e o remanescente é que será salvo. Ainda que seja o número dos filhos de Israel como a areia do mar, somente o remanescente será salvo. Espero que a leitura do que nós acabamos de fazer aqui, meus irmãos, todos tenham entendido que quando fala que todo Israel será salvo, não está falando da nação geopolítica de Israel, senão da descendência do povo, os filhos da promessa, descendência espiritual, o remanescente. Essa é a descendência espiritual, os filhos de Abraão, segundo Deus, em relação ao povo de Israel. Ok? Nos versículos 7 ao versículo 10, parece que hoje o estudo vamos terminar mais cedo, né? Versículo 7 ao versículo 10 diz: que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E segue, né? Vamos falar alguma coisa sobre isso. Israel não alcançou. Somente os eleitos dentre eles foram alcançados. Somente o remanescente foi alcançado. Ok? É interessante que Jesus, quando em Mateus, lembrando que o livro de Mateus, gente, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para o povo judeu, sabia disso? Especialmente para o povo judeu. Para ser entendido pelo povo judeu. Assim como Marcos foi escrito para os gentios, para os romanos. Lucas foi escrito para os gregos, sabia disso? E João foi escrito para todas as igrejas através dos tempos. Mas Mateus foi escrito apontando diretamente ao público judeu. É importante lembrar isso. Porque tem um texto em Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Aqui está Jesus pregando em meio do povo judeu, ok? E a famosa parábola do semeador, que vocês todos conhecem. A parábola do semeador. É interessante que nessa parábola fala de 4 tipos de terreno onde as sementes caíram. Mas somente o último terreno foi o que frutificou. E 3 dos terrenos se perdeu a semeadura. Somente um dos 4 terrenos foi que frutificou. E esse texto da parábola do semeador, queridos, está Jesus aqui falando aos judeus, em forma implícita, que somente o remanescente seria salvo. Somente o remanescente. E por último, também estão as palavras de Jesus, né? Em Mateus 22, 14, está outra frase muito conhecida de todos, né? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Os poucos escolhidos sempre será o remanescente. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Outra vez, isso está em Mateus. E Jesus se está dirigindo a um público judeu aqui. Está se dirigindo aos judeus. Muitos são chamados, mas
poucos de vocês, muito poucos de vocês serão salvos. É o que Jesus está dizendo aqui. Ok? Também, como eu já mencionei para vocês antes, muitos escritores cristãos, muitos comentaristas do livro de Romanos afirmam até o dia de hoje, insistentemente, que no final dos tempos, todos os israelitas que existem seriam salvos. Insisto, anotem isso. A grande maioria de professores de Bíblia fazem essa afirmação. Curiosamente, somente um remanescente dentre os professores de Bíblia são os que afirmam o contrário. E se fosse assim, que toda a nação geopolítica de Israel fosse salva, isso seria uma contradição enorme, tomando em conta todos os textos que dizem o contrário que nós temos estudado até agora. E que nós vimos também até agora em Romanos, capítulo 9. Seria uma contradição total com tudo aquilo que foi lido até agora. Alguns foram eleitos e diz os demais foram endurecidos. Mas é muito importante que você se lembre o que significa, o que Deus chama endurecimento. Ok? Não percam de vista isso. Lá em Romanos, capítulo 1, eu usei como exemplo para vocês naquela ocasião, para explicar o que significa que Deus endureceu alguém. No caso de Faraó, por exemplo, que Faraó foi endurecido. Vocês se lembram disso, não é? Lá em Romanos, capítulo 1, do versículo 28 ao 32, fala da degradação, da corrupção e da perversão do ser humano. E fala aí naquele texto que Deus entregou, porque eles decidiram não crer em Deus. Eles rejeitaram a possibilidade sequer de crer em Deus. E por causa disso, em outras palavras, eles endureceram o seu espírito, endureceram os seus corações, e por causa desse endurecimento, dessa rebeldia teimosa, diz o texto que Deus entregou a estes homens a uma mente reprovável para fazer todo tipo de maldade. Olha bem, Deus os entregou a uma mente reprovável para que cometam todo tipo de atrocidade e pecados do mais perverso e mais corrupto, mais podre possível. Em outras palavras, é aquilo que eu já expliquei para vocês. Deus não tomou nenhuma branca pombinha inocente e endureceu o coração. Ele tomou casos perdidos, tomou casos condenados que não tinham volta, não tem remédio, não tem solução. E ele sabe. Pessoas que endureceram seu coração frente a Deus, e Deus pegou essas pessoas e falou: vocês ainda não têm ideia o que significa endurecimento. Eu vou mostrar para vocês o que significa endurecimento. Por isso que diz que Deus entregou essas pessoas a uma mente reprovável para fazer coisas piores do que eles estavam fazendo. É difícil imaginar Deus fazendo isso, né? Mas a Bíblia afirma que Deus fez isso. Foi a mesma coisa que aconteceu com Faraó. Quando Deus mandou Moisés falar com Faraó, Deus advertiu a Moisés. Falou: olha, ele não vai deixar, não. Deus falou com Moisés: a Faraó, ele vai se endurecer, sem que eu tenha feito nada. Eu não fiz nada, disse Deus. E Faraó já se endureceu.
Mas eu vou mostrar para Faraó o que significa endurecer o coração. Eu vou mostrar para ele o que significa endurecer o coração. Ok? É sumamente importante que vocês entendam quando a Bíblia fala que a uns foram eleitos por graça e outros foram endurecidos. Já? Não está falando de nenhum ser humano inocente. Não está falando de ninguém inocente. Para que não, a pessoa não venha para aí e vai falar, não, mas foi injustiça, né? É a típica resposta de quem não sabe nada de Bíblia. Ah, mas isso é muito injusto. Não sabem o contexto no qual está sendo falado aquilo. Opinam sem saber, sem ter nenhuma base para opinar. No versículo 8, disse, como está escrito, Deus lhes deu o espírito de entorpecimento. Sabe que é interessante que esse texto é citado também pelo apóstolo Paulo, tirado também do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, do versículo 8 ao 10, é que Paulo está citando este texto aqui, do versículo 8 até o versículo 10. Disse que deu o espírito de entorpecimento. É como se tivesse sedado o espírito deles, a mente do povo, estava sedada, como drogado, né? Entorpecimento comporta a ideia de um desconcerto na cabeça. Comporta a ideia de uma letargia espiritual, comporta a ideia de uma insensibilidade espiritual. Isso é o que quer dizer o espírito de entorpecimento. Gente, eu vou repetir para os que estão anotando, tá? Quando fala de espírito de entorpecimento, é como se estivesse sedado, drogado. Comporta a ideia de um desconcerto mental. Comporta a ideia de letargia, atrofiados espiritualmente, ou de uma insensibilidade espiritual. Isso é o que transmite a ideia de entorpecimento, espírito de entorpecimento, ok? E disse, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até hoje, disse o apóstolo. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Daí se entende o que é citado em Apocalipse, não? As igrejas, as 7 igrejas de Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que quer dizer? Aquele a quem é concedido ouvir, vai ouvir a Deus. Mas somente aquele a quem é concedido ouvir. Da mesma forma que Deus intervém falando dos judeus. Assim como tem espírito de entorpecimento, agora também tem olhos que não veem. E ouvidos que não ouvem. Até hoje. E lembremos, queridos, que não é somente Israel que tem esse problema. O mundo inteiro tem esse problema. Está tão cego como o povo de Israel. O mundo inteiro está cego e está surdo. Para o mundo inteiro, ok? Todos se encontram nessa situação. Então, quando eles estão, qual é o comportamento do povo de Israel? Como ele é descrito o comportamento frente a isso? Que eles somente querem ver, eles vão ver o que eles querem ver. E vão só ouvir aquilo que lhes interessa. Não o que Deus quer estar falando. Essa é a conduta típica da pessoa que tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve. Ele vê o que ele quer ver e vai ouvir somente aquilo que interessa a ele. É o que está acontecendo com a nação de Israel frente ao Evangelho. Mas não esqueçamos isso. Somente vão ouvir aqueles a quem for concedido por Deus ouvir por meio do Espírito Santo. Para terminar, os versículos 9 e 10. Aqui tem uma frase utilizada por Davi, ok? Esse é um salmo de Davi que está no Salmo 69,
do versículo 22 ao 23, Salmo 69, do 22 ao 23. E este é um salmo imprecatório. Explico. Um salmo imprecatório, Davi utilizou muitos salmos imprecatórios, que quer dizer clamando a Deus, uma intervenção de Deus em contra dos seus inimigos. É como se estivesse desejando o mal para os seus inimigos. Davi fez muitas vezes esse tipo de oração. Esse é chamado salmo imprecatório, ok? Davi clamando em contra dos seus inimigos. E claro, Paulo cita essas frases, essas palavras do rei Davi, mas cita essas frases dele com uma projeção profética sobre o povo de Israel. Com respeito ao povo de Israel, ok? E aqui existe uma... Renata, eu vou pedir você para me ajudar aqui. Para me ajudar com exemplos do que eu vou dizer aqui, por favor. Existe uma figura aqui literária chamada metonímia. Ixi. Metonímia. Alguém sabe o que é metonímia, não? É uma forma literária de metonímia. Eu vou dar um exemplo para que vocês me entendam. Respeita meus cabelos brancos. O que quer dizer metonímia numa frase como essa? Respeita meus cabelos brancos. Eu estou usando a palavra meus cabelos para poder significar outra coisa. Nesse caso, para significar o respeito em relação à minha velhice. Então, a leitura correta nessa respeito meus cabelos brancos seria a mesma coisa que dizer respeita que eu sou um ancião, respeita que eu sou mais velho, respeita que eu sou uma pessoa de idade. Isso é o que significa respeita meus cabelos brancos. Então, essa mudança, o fazer uma palavra significar outra coisa, isso se chama metonímia, ok? Por que eu estou explicando isso para vocês? Para que entendam o final do texto que nós estamos estudando. Porque aqui o rei Davi, ele utiliza aqui uma frase muito forte com respeito ao povo de Israel. Ele diz, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Oscureçam-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Eu vou explicar para vocês o que Davi metonimicamente está querendo dizer com essas palavras, ok? Quando ele diz sua mesa se transforme em laço e armadilha, está fazendo referência ao convite que foi feito a Israel para sentar na mesa de Deus. Entende? A mesa, ela simboliza de alguma forma, ela representa de alguma forma o convite feito a alguém. E Davi está dizendo, torne-se a mesa deles em laço e armadilha. Em outra palavra, aquilo que foi um convite feito para a nação de Israel se transforma em laço e armadilha. Mas o que quis dizer com laço e armadilha? Laço e armadilha, que quer dizer, significa a rejeição da graça de Deus, que tem como resultado a cegueira espiritual do povo de Israel. A cegueira espiritual é a armadilha na qual o povo caiu. Por rejeitar a graça de Deus, as consequências foram cair na cegueira espiritual. E essa foi a armadilha e o laço no qual eles caíram. Foi estendido o convite a eles. E eles rejeitaram. E por isso caíram na cegueira espiritual. E quando diz tropeço e punição, a palavra punição no grego é antopodoma. Antopodoma.
antapodoma. 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 É a palavra grega que significa punição, retribuição, recompensa, que quer dizer, logicamente, tem uma conotação negativa. Não retribuição no bom sentido, não recompensa no bom sentido, senão tem um significado de algo negativo. Que quer dizer, tropeço e punição significa, nesse caso, que o Messias foi enviado para a bênção ao povo de Israel. Mas o Messias que foi enviado para a bênção se converteu numa pedra de escândalo, de tropeço. Como já lemos em várias partes do Novo Testamento essa expressão. Que Deus fala, coloquei em Sião uma pedra de escândalo, uma pedra de tropeço. E você sabe que a pedra de tropeço, de escândalo que foi colocada em Sião é Cristo. Então, Cristo foi enviado para a bênção da nação de Israel, mas se converteu em pedra de escândalo, em pedra de tropeço para eles. A modo de referência, como estamos em Romanos, coloca aí Romanos 9:33, porque aí aparece. Podemos até ler, né? 9:33 diz, ei, como está escrito. Vamos ler do 32. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aquele que nela crê não será confundido. Claro, e o que não crê será desgraçado. Então, quando diz, oscureçam-se os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas, o que Davi está querendo dizer que recebam o que merecem. Isso está dizendo. Que aguentem as consequências daquilo que merecem. E quando fala que sempre encurvadas as suas costas, o sentido, o significado disso, que continuem sendo o povo mais afligido dentre todas as nações da terra. Que sigam sendo perseguidos, que sigam sendo castigados e afligidos dentre todos os povos da terra. Isso é o que o Davi está dizendo aqui. Por isso é um salmo imprecatório, neste caso, em contra do povo de Israel. Ok? Agora, vocês sabem, com isso a gente termina. O povo de Israel tem sido, historicamente, o povo mais perseguido, mais maltratado de todos os povos da terra. Historicamente, isso é um fato. Quando você fala com um judeu que ele é o povo escolhido, a resposta do judeu é, sim, nós somos escolhidos para sofrer. É o que eles falam. Agora, isso tem uma razão, né? Tem um porquê. E esse porquê nós acabamos de ler aqui na Bíblia. Queridos, perguntas, comentários? Eu poderia dizer que isso aí é a recompensa dos ímpios. Exato. Secam-se as flores, a erva, murcham-se as flores. Falando poeticamente. Meus irmãos, ficou claro o tema do remanescente? Ficou claro isso para vocês? É importante que fique claro para vocês, para que vocês não errem. Por quê? Eu vou dizer por quê, que uma das razões importantes por que você precisa saber isso. Para que você não tenha um ensino errado sobre a escatologia.
o ensino errado sobre a segunda vinda de Cristo. Porque tem muito ensino errado com respeito à segunda vinda de Cristo. Para dar uma ideia para vocês, hoje existem mais de sete correntes teológicas diferentes que falam do final dos tempos. Paulo, Sim. quando lê, é como um juízo de Deus, não? Para o povo de Israel. Humanamente falando, é muito difícil acreditar que Deus possa atuar desse jeito, especialmente se tira fora do contexto. Mas se começa a ler um pouco mais, e teria que ser no Antigo Testamento, não? Da história do povo de Israel, as atitudes que eles tomaram em diferentes lapsos da história, a gente começa a compreender muito melhor. E aí começa a inclinar a um sentir de justiça de Deus. Porque quando não conhece nada da história do povo de Israel, acha duro demais o que está aqui descrito. É uma percepção pessoal, né? Então, a mim pessoalmente ajuda muito a entender as coisas terríveis que fez o povo judeu na história deles mesmos. Está descrito na Bíblia em muitos lugares, né? Mas sem entender, sem ler nada disso, acho muito cru tudo isso. É por isso que o livro de Romanos é um livro complexo. Precisa ser estudado de forma minuciosa para não errar. Algum comentário mais? Ou pergunta? Parece que não, né? Lá na frente, no versículo 26, eu já mencionei para vocês, está essa frasezinha, né? Afinal, todo Israel será salvo. Mas lembre-se o que Deus chama, o que são o todo Israel. Porque não todo de Israel são israelitas. Muito bom, Paulo. Obrigado. Haroldo, posso pedir você, meu irmão, para orar para a gente terminar esse estudo hoje? Por favor. Senhor Deus Pai, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho.